Bom, esse é o segundo vídeo para a prova de quinta. Agora nós vamos falar do tema dos processos de formação de palavras. Bom, então no último a gente falou da estrutura das palavras, né? E agora a gente vai ver como que essas palavras elas vão se formar, como elas vão surgir. Bom, a gente vai ter dois processos de formação principal, que é o processo por derivação e o processo por composição. Dentro do processo de derivação, nós vamos ter 6 derivações diferentes, e dentro do processo de composição, nós vamos ter 2 composições diferentes. Além desses dois principais, nós temos 6 formas de processos de formação que são exceções. Mas primeiro vamos pelos processos de derivação. O processo de derivação vai ser o processo de junção de um afixo a um radical. Nós vamos ter duas classes de palavras nesse modelo, as palavras primitivas e as palavras derivadas. Então, a palavra primitiva é a que vai dar origem à derivação, ou seja, é a antes de ser derivada, e a palavra derivada é a que acabou de ser derivada, ou seja, que acabou de ser criada, que acabou de passar pelo processo de derivação. Bom, as primeiros processos de derivação que nós temos vai ser a derivação prefixal, que vai ser o adicional de um prefixo a um radical, e essa adição pode levar à formação de um novo significado. Então, nós temos, por exemplo, o prefixo re, formando palavras como retomar, renascer, recomeçar, entendeu? Então, esse re, que é um prefixo, vai formar uma palavra nova que vai ter um novo sentido. Nós também temos a derivação sufixal, que também vai ser o contrário, vai ser a adição de um sufixo, que é ao fim do radical, que também vai formar um significado novo, normalmente. Na verdade, vai formar, e normalmente vai haver a mudança da classe gramatical. Por exemplo, eu tenho a palavra ferro, aí eu adiciono o zo, então fica ferroso. O ferroso, ele vai se tornar um adjetivo, enquanto o ferro é um substantivo. Então, isso que vai gerar a mudança de classe gramatical. Isso que é a mudança de classe gramatical, ou seja, de um substantivo foi para um adjetivo. Mas também pode ocorrer mudanças que vão formar outros substantivos, como a palavra ferrugem. Ou seja, eu adicionei o zo e o gen no final para formar um novo significado a essa palavra. E nós também temos os casos de derivação prefixal e sufixal, que são quando esses dois elementos são adicionados, mas não simultaneamente. O que isso quer dizer? Bom, não simultaneamente quer dizer que se eu retirar um deles, a palavra vai continuar tendo sentido. Um sentido diferente, obviamente, mas ela ainda vai ser compreensível. Então, por exemplo, a palavra infelizmente. O nosso radical é o feliz. Então, nós temos o adicional do prefixo in e do sufixo mente. E quando eu adiciono esses dois, eles formam uma palavra com um significado. Mas se eu tiro qualquer um dos dois, eu ainda vou ter uma palavra que eu consigo entender. Então, por exemplo, eu tirei o mente, tirei o sufixo infeliz. Eu entendi. Se eu tirar agora o prefixo, vai ficar felizmente. Também entendi, também compreendi. Por isso, é uma derivação prefixal e sufixal. E qual a diferença dessa derivação para a próxima, que é a derivação parasintética? A derivação parasintética, ela vai ser também o adicional do prefixo e do sufixo, porém, de forma simultânea. Ou seja, eu preciso dos dois para compreender. Por exemplo, a palavra esfriar. Voltando, será que eu vou ter que editar essa parte? Espero que não. Bom, por exemplo, a palavra esfriar. Nós vamos ter adicional do prefixo es e do sufixo ar. E se eu tirar qualquer um dos dois, eu não vou ter uma palavra com sentido. Por exemplo, esfri ou friar. Não é algo, uma palavra, não é algo que existe. Então, os dois vão ser necessários. Outro exemplo, amanhecer. Nós temos o prefixo a e o sufixo ser. Também preciso dos dois para haver sentido. Tá bom? O próximo processo vai ser o derivação regressiva, que é quando a palavra nova é formada pela eliminação do final de uma palavra já existente. Então, por exemplo, atacar vira ataque, aumentar vira aumento, isentar vira isento, ou seja, eu tirei esse final, tirei o ar e coloquei um outro final e formei uma nova palavra. Tá bom? E o último caso de derivação que nós temos é a derivação imprópria, que são quando
você emprega uma palavra de uma classe gramatical como em um contexto em que ela passa a ter outra classe gramatical. Então, por exemplo, meu primo é muito burro. O burro, ele na realidade é um substantivo que se refere a um animal, mas nesse caso ele é passado para um adjetivo. Outro exemplo, nosso jantar estava ótimo. O jantar, nesse caso, eu tô falando de um substantivo, nosso jantar, mas o original, o jantar é um verbo. Então, por exemplo, eu janto, você janta, é um verbo que vai indicar uma ação. Bom, então são esses casos de derivação. Então nós temos a prefixal e sufixal, além do caso prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Agora nós vamos para o caso de formação por composição, que são apenas dois, mas eu já volto para explicar. Bom, acabei de voltar. Bom, agora sobre o processo de formação por composição, nós vamos ter dois, por justaposição e por aglutinação. O por justaposição é quando os radicais vão ser colocados lado a lado e não vai haver a perda de fonema. Ou seja, eu vou juntar duas palavras, dois radicais, e eles vão continuar da maneira que eles eram, só vão ficar um ao lado do outro. Por exemplo, a palavra passatempo. Vai ficar o passa mais o tempo. Não teve nenhuma mudança, só ficaram uma do lado do outro. A palavra arco-íris, a palavra pé de moleque, eu juntei três palavras, não houve mudança. Só ficaram uma do lado do outro. Já o processo por aglutinação é quando vai haver supressão ou alteração de um dos radicais e nos fonemas também. Vai haver alteração. Então, nós temos, por exemplo, a palavra noroeste, que é o norte mais oeste. Nós temos a palavra embora, que é a junção de em boa hora. Então, vai haver essa junção, elas vão se unir e formar uma nova palavra, tá? Assim como justaposição forma uma nova palavra, mas elas só ficam lado a lado. Bom, além disso, eu tenho um breve conceito aqui de compostos eruditos, que são palavras, esse eu vou ler, tá? Palavras formadas por radicais gregos ou latinos que são incorporados para designar fatos específicos da ciência, da arte e da literatura. Esse é mais específico, não acredito que seja tão importante, mas só para você lembrar a composição erudita. Bom, agora os outros processos de formação, que são as exceções, nós temos 6. Estrangeirismos, que são quando você utiliza de uma palavra estrangeira e ela passa a ser parte da sua língua, tá? Inclusive eu esqueci de falar, o léxico de uma língua vai ser o conjunto das palavras dessa língua. E os neologismos vão ser as alterações nessas palavras ou atribuições de novos sentidos a elas, tá? E é isso que a gente começou a ver com o processo de formação de palavras, tá bom? Inclusive, os neologismos, eles podem ser, utilizados de forma determinada, por todo mundo, ela passa a ser incorporada ao léxico, ou então para um grupo seleto de pessoas, ou então até mesmo ela só vai ser utilizada exclusivamente, por exemplo, em uma obra literária que um autor criou um neologismo, tá? Bom, então o estrangeirismo vai ser, utilização que pode ser com alteração ou não. Ou seja, essa alteração seria o aportuguesamento da palavra. Então, nós temos, por exemplo, o uso de cappuccino, que é da Itália, não há alteração, é escrito da mesma maneira que é lá. Mas nós temos, por exemplo, o uso da palavra espaguete, que também é italiana, mas na original é escrito de forma diferente, espaguete, tá? Então é isso, você utiliza de uma palavra de outro idioma, na sua cultura. Adicionar ela ao seu léxico. Bom, nós temos as onomatopeias, que vão ser a formação das palavras que representam sons naturais, né, que é muito comum em quadrinhos, então esse vai ser também um processo de formação de palavras, por exemplo, boom, ou barulho do bem-te-vi, entendeu? Um assobio, vai ser uma onomatopeia. Nós também temos a duplicação, que vai ser a repetição de uma palavra ou então de sílabas, que nós temos, por exemplo, mimimi, ou corre-corre, pega-pega, né? A brincadeira. Então, vai ser essa repetição de palavras, o processo de duplicação. Nós também temos o processo de redução, que vão ser quando as palavras formadas pela eliminação de uma parte fonética da palavra em seu início, meio ou final. Ou seja, em vez de você falar a parte completa, a palavra completa, você vai falar só um pedaço. Por exemplo, faculdade, você fala facul, odontologia fala odonto. Então, esse é o processo de redução. Siglonimização vai ser o processo de você utilizar a sigla
no lugar de uma palavra. Isso vai ser um costume, por exemplo, a sigla TV no lugar de televisão. E por último, nós temos o hibridismo, que são palavras que vem uma parte de uma língua e outra de outra língua. Por exemplo, a palavra blogueiro. Blog vem de inglês e o eiro é um sufixo em português. Então, a junção dos dois formou a palavra formada por hibridismo. Tá? Então foi esse o vídeo de processo de formação de palavras. Nesse último caso, então, as nossas exceções são estrangeirismos, onomatopeias, duplicação, redução, siglonimização e hibridismo. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!